Eu nunca pensei que o dia mais feliz da vida do meu filho se tornaria o dia mais humilhante da minha. Ali, de pé, com meu melhor vestido, aquele azul marinho que economizei por 3 meses para comprar, eu me senti menor do que jamais havia me sentido em meus 58 anos. Os sinos da igreja tocavam, os convidados chegavam em seus carros caros, e eu estava paralisada na entrada, como uma mendiga pedindo esmolas. Você não é bem-vinda aqui, mãe. Ela nunca gostou de você. Essas palavras vieram do meu André, meu único filho. O menino que criei com mãos calejadas e noites sem dormir. O filho a quem dei tudo. Minha juventude, meus sonhos, minha dignidade. Ali estava ele, em seu smoking perfeito, olhando para mim como se eu fosse um constrangimento que ele precisava esconder de sua nova vida. Atrás dele, eu podia vê-la. Patrícia, minha nora, que nunca perdeu uma oportunidade de me lembrar que eu não tinha estudo suficiente, não era refinada o suficiente, não era digna o suficiente para o círculo deles. Ela estava ali com aquele sorriso frio, aquele que dizia, eu te avisei, sem mover os lábios. Sua família se reunia ao redor dela como uma muralha protetora, todos vestidos com roupas que custavam mais do que eu ganhava em 6 meses na lavanderia. Lembro-me de pensar em todos os turnos duplos que fiz para pagar sua faculdade. Todas as noites em que comi arroz com feijão para que ele pudesse ter carne no prato. Todas as vezes em que andei para o trabalho na chuva para economizar o dinheiro da passagem do ônibus para seus livros. Minhas mãos, ásperas de tantos anos lavando as roupas de outras pessoas, tremiam enquanto eu segurava o pequeno presente que havia embrulhado com tanto cuidado. Um álbum de fotos com imagens dele crescendo, cada uma memória de amor que ele agora estava rejeitando. Os outros convidados começaram a notar. Eu podia sentir seus olhos em mim, ouvir os cochichos começando. Aquela não é a mãe dele? Por que ela está do lado de fora? Que vergonha! A humilhação queimava em mim como ácido, espalhando-se do meu peito para o meu rosto, fazendo minhas bochechas corarem de vergonha. Eu queria dizer alguma coisa, lembrá-lo de quem eu era, de tudo que eu havia sacrificado. Queria contar a ele sobre a noite em que nasceu, quando o segurei em meus braços e prometi que nunca deixaria ninguém machucá-lo. Queria lembrá-lo da febre que quase o levou quando ele tinha 7 anos, e como fiquei acordada por 3 dias seguidos, rezando e refrescando sua testa com toalhas molhadas, porque não podia pagar um médico particular. Mas as palavras não saíam. Ficaram presas na minha garganta como pedras, pesadas e impossíveis de engolir, porque no fundo, na parte do meu coração que ainda acreditava na bondade do meu filho, eu sabia que não era realmente ele falando. Era a voz dela, seu veneno, sua manipulação finalmente vencendo a guerra que ela travava contra mim há 3 anos. Patrícia foi paciente, preciso admitir. Ela nunca me atacou diretamente. Em vez disso, fazia pequenos comentários sobre meu jeito simples. Sugeria que talvez eu devesse fazer aulas de inglês para me aprimorar. Ou mencionava como a mãe dela era sofisticada e viajada. Ela convidava o André para reuniões de família que, de alguma forma, nunca me incluíam, criando um novo mundo onde eu não existia. Se você gosta de histórias que tocam o coração, por favor, inscreva-se em nosso canal. Estamos tentando chegar a 1000 inscritos, e isso realmente ajuda nosso trabalho. E, por favor, comente de qual cidade você está assistindo. Eu olhava para o rosto do meu filho, procurando por qualquer sinal do menino que costumava correr para mim quando estava com medo, que me chamava de minha mãe super-heroína, quando eu consertava seus brinquedos quebrados com fita adesiva e orações. Mas aquele menino se foi, substituído por um homem que havia escolhido o conforto em vez do amor, o status em vez da lealdade. O fotógrafo do casamento se aproximou, provavelmente se perguntando por que a mãe do noivo estava do lado de fora como uma estranha. André rapidamente sussurrou algo para ele, e eu vi a expressão do homem mudar de confusão para pena. Eles tirariam suas fotos perfeitas sem mim, criariam suas belas memórias como se eu nunca tivesse existido. Eu me virei lentamente, meus pés parecendo feitos de chumbo. Cada passo para longe daquela igreja era um passo para longe da vida que eu construí.
do relacionamento que eu valorizava, do futuro que eu imaginei. Atrás de mim, eu podia ouvir a música começando, a celebração se iniciando sem a mulher que tornou tudo aquilo possível. A caminhada para casa pareceu interminável. Os vizinhos espiavam por suas cortinas. E eu sabia que todos já tinham ouvido. Em nossa pequena comunidade, as notícias viajavam mais rápido que o vento. Ao anoitecer, todos saberiam que Maria Torres havia sido barrada no casamento do próprio filho. A mulher que tinha tanto orgulho de seu menino, que se gabava de seu sucesso para quem quisesse ouvir, havia sido publicamente rejeitada pelo filho que criou sozinha. Naquela noite, sentei-me em minha pequena cozinha, ainda usando aquele vestido azul marinho, olhando para o álbum de fotos que trouxe de volta para casa. Cada foto contava uma história de amor, sacrifício e sonhos. Ali estava o André em sua formatura do ensino médio, radiante enquanto me abraçava forte. Ali estava ele na formatura da faculdade, agradecendo-me em seu discurso por ser a mulher mais forte que ele conhecia. Mas, sentada ali no silêncio da minha casa vazia, percebi algo que mudaria tudo. Essa dor, essa humilhação, essa traição, não estava apenas acontecendo comigo. Estava revelando algo sobre o caráter do meu filho que eu, cega pelo amor, não conseguia ver. E em algum lugar dentro de mim, por baixo de toda a dor e choque, uma pequena chama de dignidade começou a piscar. Eu podia não ser bem-vinda em seu casamento, mas eu ainda era sua mãe. E mães de verdade, não desaparecem só porque seus filhos escolhem esquecê-las. Primeiro, as ligações pararam. Aquelas conversas de domingo que foram nossa tradição por 25 anos simplesmente desapareceram, como se nunca tivessem existido. Eu me sentava ao lado do telefone todo fim de semana, esperando por aquele toque familiar, dizendo a mim mesma que ele provavelmente estava apenas ocupado com os preparativos da lua de mel e depois com a adaptação à vida de casado. Mas as semanas se transformaram em meses, e o silêncio se tornava mais pesado a cada dia que passava. Quando finalmente juntei coragem para ligar para ele, Patrícia a atendia com aquela voz doce e falsa dela. Ah, Maria, que bom ouvir você. O André está no banho agora. Vou dizer a ele que você ligou. Mas ele nunca retornava a ligação. Nenhuma vez. Deixei recados que não foram respondidos. Enviei mensagens que foram lidas, mas nunca respondidas. Era como se eu tivesse me tornado invisível na vida do meu próprio filho. A primeira vez que os vi juntos depois do casamento foi no supermercado, 3 meses depois. Eu estava no corredor de produtos de limpeza, comparando preços como sempre fazia, quando ouvi a risada dele. A mesma risada que costumava encher nosso pequeno apartamento quando ele era jovem, quando assistíamos a filmes antigos juntos nas noites de sexta-feira porque não tínhamos dinheiro para sair. Virei o corredor e lá estavam eles, fazendo compras como um casal perfeito de revista. Patrícia usava roupas de grife, empurrando um carrinho cheio de alimentos orgânicos caros, enquanto André a seguia como um cachorrinho devoto. Quando ele me viu, observei seu rosto mudar. A alegria se esvaiu, substituída por algo que eu nunca tinha visto antes. Vergonha. Ele estava com vergonha de mim. Olá, meu filho. Eu disse suavemente, usando o apelido que lhe dava desde bebê. Como você está? Patrícia se aproximou dele, entrelaçando seu braço no dele em um gesto claramente territorial. Estamos ótimos, não é, querido? Apenas pegando algumas coisinhas para o nosso jantar hoje à noite. Vamos receber alguns colegas de trabalho do André. A maneira como ela disse, colegas de trabalho, deixou claro que eu não me encaixaria naquele mundo, que minha presença de alguma forma contaminaria a noite perfeita deles. André mal fez contato visual comigo, resmungando um rápido "Precisamos ir, querida", antes de afastar o carrinho, mas não antes de Patrícia desferir seu golpe final. Sabe, Maria, nós queríamos mencionar... Estamos pensando em nos mudar para um condomínio fechado. O André acha que seria melhor para nós termos mais espaço, construir nossas próprias tradições. Tenho certeza que você entende. Eu entendi perfeitamente. Eles estavam me apagando completamente.
removendo qualquer possibilidade de que eu pudesse acidentalmente invadir suas novas vidas. Enquanto os observava se afastarem, notei outros clientes olhando, alguns com pena, outros com curiosidade. O bairro inteiro já sabia o que havia acontecido no casamento, e aqui estava a sequência: o completo abandono de uma mãe que havia dado tudo de si. Naquela noite, em casa, me peguei olhando os velhos álbuns de fotos novamente, mas desta vez com outros olhos. Eu me via em foto após foto, sempre doando, sempre me sacrificando, sempre colocando o André em primeiro lugar. Nas peças da escola dele, eu era a mãe que torcia mais alto na última fileira porque tive que trabalhar até tarde e cheguei bem a tempo. Nos jogos esportivos dele, eu era a mulher que levava sanduíches caseiros porque não podia pagar os preços da lanchonete. Em cada memória, eu era a personagem coadjuvante na história do meu próprio filho, a mulher que tornava as coisas possíveis, mas nunca era boa o suficiente para ser incluída na celebração. Minha irmã, Carmen, me visitou naquela semana, trazendo suas próprias observações dolorosas. "Maria, preciso te contar uma coisa", disse ela, sentada à minha frente na mesa da cozinha. "Encontrei a mãe da Patrícia no banco ontem. Ela estava se gabando de como eles ajudaram o André a enxergar a verdade sobre sua criação e como ele estava finalmente livre para se tornar o homem que deveria ser." As palavras me atingiram como golpes físicos. "Eles transformaram meu amor em um fardo, meus sacrifícios em obstáculos. Tudo o que eu fiz para erguê-lo estava agora sendo pintado como algo que o havia prendido." Carmen continuou, sua voz gentil, mas firme. "Ela disse que eles já estão planejando começar uma família e querem garantir que as crianças cresçam no ambiente certo com as influências certas." A implicação era clara. Eu não era nem certa nem influente o suficiente para fazer parte da vida dos meus futuros netos. Naquela noite, deitada acordada, pensei na minha mãe, já falecida, que criou 5 filhos durante tempos de crise. Ela me disse uma vez: "Minha filha, o amor não foi feito para te diminuir. Se o amor de alguém te faz desaparecer, não é amor de verdade." Eu não havia entendido o que ela quis dizer na época, mas deitada ali na escuridão, eu finalmente entendi. O ponto de ruptura veio 2 semanas depois, quando vi o anúncio na coluna social do jornal local. Patrícia estava grávida, e eles deram uma entrevista sobre suas boas novas e seus planos para o futuro. Na foto, pareciam radiantes e completos, uma unidade familiar perfeita que não tinha espaço para avós que trabalhavam em lavanderias e moravam em apartamentos pequenos. Mas o que me destruiu não foi o anúncio da gravidez, foi a citação do André. Patrícia e eu acreditamos em olhar para frente, não para trás. Queremos dar ao nosso filho todas as vantagens, cercá-lo de influências positivas e oportunidades. Somos muito gratos por estarmos começando do zero juntos. Começando do zero. Como se toda a sua infância, todo o nosso relacionamento, fosse algo sujo que precisasse ser lavado. Como se 25 anos de amor e sacrifício fossem apenas influências retrógradas que poderiam contaminar sua nova vida perfeita. Recortei o artigo e o coloquei na gaveta da minha cozinha, não porque queria guardá-lo como um tesouro, mas porque precisava me lembrar. Precisava me lembrar do momento exato em que meu filho olhou para um fotógrafo de jornal e disse ao mundo que sua mãe era alguém que ele precisava deixar para trás. Os cochichos dos vizinhos aumentaram depois disso. Na mercearia da esquina, as conversas paravam quando eu entrava. Na igreja, as pessoas me davam aqueles olhares de compaixão que, de alguma forma, me faziam sentir pior do que o julgamento delas. Todos sabiam que Maria Torres havia sido completamente apagada da nova vida de seu filho, e todos estavam observando para ver como eu lidaria com isso. Alguns ofereciam conselhos indesejados. "Talvez você devesse lutar por seus direitos", sugeriu Dona Helena da mesma rua. "Talvez você devesse aparecer na casa deles e exigir ser ouvida", disse minha colega de trabalho, Rosa. Mas eu não conseguia me forçar a implorar por um amor que claramente estava sendo negado de propósito. Em vez disso, comecei a notar coisas que não havia percebido antes.
Como Patrícia havia lentamente isolado André de todos os seus velhos amigos, como o convencera de que seu bairro de infância estava abaixo deles agora, como ela havia sistematicamente substituído cada conexão com seu passado por algo mais novo e supostamente melhor. Ela estava construindo uma fortaleza ao redor do meu filho, e eu era o inimigo que ela mantinha do lado de fora. Comecei a aparecer em lugares onde sabia que eles poderiam estar, não para causar problemas, mas porque não conseguia aceitar que havia me tornado uma estranha para meu próprio filho. A feira livre aos sábados de manhã, a livraria onde André adorava passear, a cafeteria perto de seu escritório. Eu não estava perseguindo. Estava esperando. Esperando por um momento em que Patrícia não estivesse lá, quando eu pudesse ter um vislumbre do menino que criei por baixo do homem que ele havia se tornado. A humilhação era sempre a mesma. Aquele olhar de desconforto quando ele me via, a maneira como olhava nervosamente ao redor como se minha presença pudesse contaminar sua reputação. Uma vez, eu o abordei na cafeteria enquanto ele estava sozinho, lendo um jornal. André? Eu disse suavemente, deslizando para a cadeira à sua frente. Por favor, apenas 5 minutos. Eu só quero saber como você está. Ele ergueu os olhos, que pareciam de alguma forma mais velhos, mais cautelosos. Mãe, isso não é apropriado. A Patrícia não acha... A Patrícia não está aqui. Interrompi, minha voz mal passando de um sussurro. Somos só nós. Sua mãe perguntando sobre sua vida. Por um momento, vi algo piscar em sua expressão. Talvez arrependimento, talvez saudade. Mas então seu telefone vibrou com uma mensagem. E qualquer suavidade que eu havia vislumbrado desapareceu imediatamente. Eu preciso ir, disse ele, levantando-se tão rápido que derrubou sua xícara de café. O líquido escuro se espalhou pela mesa entre nós como uma mancha, e ele nem mesmo tentou limpar. Apenas me deixou sentada ali com a bagunça, observando outros clientes olharem para a mulher cujo próprio filho não suportava dividir uma xícara de café com ela. O convite para o chá de bebê nunca chegou, é claro. Fiquei sabendo da mesma forma que ficava sabendo de tudo na vida do meu filho agora. Pela Carmen, que ouviu de alguém que ouviu de outra pessoa. A família de Patrícia havia organizado uma celebração elaborada em um hotel de luxo no centro, com orquídeas importadas e um bolo que custava mais do que meu aluguel mensal. Passei de carro pelo hotel naquele dia, não para invadir a festa, mas apenas para ver. Apenas para testemunhar este marco na vida do meu futuro neto do lado de fora, como uma moradora de rua com o rosto pressionado contra a vitrine de um restaurante. Sentei-me em meu carro velho do outro lado da rua, observando mulheres elegantes em vestidos caros carregando presentes lindamente embrulhados para dentro. Reconheci alguns dos amigos de faculdade do André, pessoas que costumavam ir ao nosso apartamento para jantares de domingo quando ele estava na faculdade. Pessoas que comeram minha comida e me disseram que eu era como uma segunda mãe para eles. Nenhum deles pensou em me mencionar o chá de bebê. Eu trouxe um presente mesmo assim. Uma manta de tricô feita à mão que levei 3 meses para terminar, trabalhando nela todas as noites após meu turno na lavanderia. Era de lã amarela suave, cores neutras, já que eu não sabia se o bebê seria menino ou menina. Cada ponto foi feito com amor, com orações por um neto que eu talvez nunca pudesse segurar. Quando a festa terminou e os convidados começaram a sair, vi Patrícia cercada por suas amigas, rindo e radiante com a felicidade da gravidez. André caminhava ao lado dela, carregando braçadas de presentes, parecendo em todos os aspectos o marido devotado e futuro pai. Pareciam pessoas que tinham tudo o que poderiam desejar. Esperei até que eles tivessem ido embora. Então atravessei a rua e entreguei meu presente ao porteiro do hotel. O senhor poderia, por favor, garantir que isto chegue à senhora Patrícia Monteiro Torres? Perguntei. É para o bebê. O porteiro, um homem mais velho de rosto gentil, olhou para mim com compreensão. Talvez ele já tivesse visto essa cena antes. Talvez reconhecesse a tristeza particular de uma avó que não tinha permissão para sê-lo. Claro, senhora. Vou garantir que ela receba. Eu nunca soube se Patrícia guardou a manta ou a jogou fora, mas fazê-la me deu algo para fazer com as mãos, algo para canalizar meu amor, mesmo que esse amor não tivesse para onde ir.
O pior momento veio quando encontrei Patrícia no consultório médico, aos 6 meses de gravidez. Eu estava lá para meu check-up anual, algo que vinha adiando por causa do custo, quando a vi na sala de espera. Sua barriga estava redonda e bonita, e ela brilhava como as mulheres grávidas brilham quando estão felizes e bem cuidadas. Maria! Disse ela com aquele sorriso brilhante e falso. Que surpresa te ver aqui! Eu deveria ter apenas acenado e ido embora. Mas algo desesperado em mim me fez tentar mais uma vez. Patrícia, você está linda. Como está se sentindo? O bebê está saudável? Ah, sim, perfeitamente saudável, disse ela, colocando uma mão protetora sobre a barriga. Vamos ter um menino. O André está tão animado. Já está falando em aulas de futebol e planos para a faculdade. Ela fez uma pausa e então desferiu seu veneno com precisão cirúrgica. Decidimos dar a ele o nome do meu pai. Tradição de família, sabe como é? Não o nome do pai do André, que morreu quando meu filho tinha apenas 2 anos. Não o nome do meu pai, que se matou de trabalhar na roça para que seus filhos pudessem ter vidas melhores. O nome do pai dela, o homem que nunca conheceu o André, mas que de alguma forma era mais digno de ter seu nome levado adiante. Que bonito, consegui dizer, sentindo cada palavra cortar minha garganta ao sair. Somos muito gratos por o bebê crescer conhecendo sua verdadeira família. Continuou Patrícia, sua voz doce como mel e 2 vezes mais grudenta. As crianças precisam de estabilidade, não acha? Consistência. O tipo certo de influências desde o início. A mensagem era clara. Eu era o tipo errado de influência. Eu era instabilidade e inconsistência. Eu era algo contra o qual se proteger, não algo a ser acolhido. Quando chamaram meu nome para a consulta, levantei-me com as pernas trêmulas. Ao passar por Patrícia, ela gritou alto o suficiente para toda a sala de espera ouvir. Dê um abraço no André por mim quando o vir. Ah, espere. Ela riu. Um som de vidro quebrando. Acho que você não vai vê-lo, não é mesmo? Os outros pacientes olharam. A recepcionista parecia desconfortável. Eu queria desaparecer no chão, tornar-me invisível, deixar de existir em vez de suportar mais um momento desta humilhação pública. Mas eu não desapareci. Entrei naquele consultório médico com a cabeça o mais erguida que pude, e quando o médico perguntou sobre meu histórico familiar para o prontuário, eu disse: eu tenho um filho. Ele vai ter um bebê. Não disse que fui apagada da vida deles. Não disse que não tinha permissão para ser avó. Apenas disse o que era verdade. Eu tinha um filho, e ele ia ter um bebê. Naquela noite, eu estava no meu banheiro olhando para mim mesma no espelho, olhando de verdade pela primeira vez em meses. Vi uma mulher que envelheceu esperando por migalhas de amor de pessoas que já haviam decidido que ela não valia a pena ser alimentada. Vi mãos que trabalharam tanto que estavam permanentemente manchadas e com cicatrizes. Vi olhos que choraram tanto que pareciam permanentemente cansados. Mas também vi outra coisa. Vi o maxilar da minha mãe, firme com determinação. Vi os ombros da minha avó, que carregaram fardos muito mais pesados do que este. Vi gerações de mulheres que foram descartadas, ignoradas, dispensadas, e que encontraram maneiras de sobreviver mesmo assim. Ali, de pé no meu pequeno banheiro, vestindo a mesma camisola velha que eu tinha há 5 anos, tomei uma decisão. Eu não os perseguiria mais. Não imploraria por inclusão em uma vida onde não era querida. Não me faria cada vez menor, tentando caber em espaços que foram deliberadamente projetados para me excluir. Eu ainda era a mãe do André, quer ele reconhecesse ou não. Eu ainda seria a avó deste bebê, quer eles me deixassem ou não. E eu ainda era Maria Torres, uma mulher que sobreviveu a coisas que teriam quebrado pessoas mais fracas. As ligações pararam. Os encontros acidentais pararam. As tentativas desesperadas de manter a conexão pararam. Se eles queriam me apagar da história deles, então eu escreveria a minha própria. O silêncio na minha casa tornou-se tão completo que eu podia ouvir meu próprio coração ecoando nas paredes. Dias se passavam sem meu telefone tocar, sem ninguém precisar de mim, sem nenhum propósito além de levantar, ir trabalhar
e voltar para os mesmos quartos vazios. Criei um filho nesta casa. Enchi estes quartos com risadas, discussões sobre o dever de casa e comemorações de aniversário. Agora parecia um museu de uma vida que nunca realmente aconteceu. Parei de cozinhar refeições de verdade. Qual era o sentido de fazer jantar para uma pessoa que não tinha onde estar e ninguém esperando por ela? Eu vivia de café e do que fosse mais barato na mercearia da esquina. Parei de comprar flores para a mesa da cozinha. Parei de ligar o rádio de manhã. Parei de fingir que a rotina poderia preencher o buraco onde minha família costumava estar. Os vizinhos começaram a se preocupar. Dona Helena espiava por cima da cerca quando eu estava pendurando roupa, perguntando se eu estava bem, se precisava de algo da loja. Mas como você explica a alguém que está desaparecendo? Que a cada dia você existe um pouco menos, porque as pessoas que te tornaram real decidiram que você não vale a pena ser lembrada? Carmen tentava me visitar com mais frequência, trazendo compras que eu não havia pedido e fofocas que eu não queria ouvir. Ela tinha boas intenções, mas sua pena parecia outro peso no meu peito. Você deveria sair mais, dizia ela. Entre para aquele grupo do centro de idosos, faça aulas de dança, encontre algum hobby. Como se hobbies pudessem substituir o propósito que perdi quando deixei de ser a mãe de alguém. O pior era dormir na cama onde eu costumava ler histórias para dormir, onde segurei o André quando ele tinha pesadelos, onde planejei seu futuro e sonhei com netos que brincariam nesta mesma casa. Agora a cama parecia enorme e fria, e eu me encolhia de um lado, deixando espaço para fantasmas de conversas que nunca aconteceriam. Soube que o bebê nasceu em uma terça-feira de outubro. Não pelo André, é claro, mas pela Carmen, que ouviu de sua amiga que trabalhava no hospital. Um menino saudável, com 3,7 kg, nascido às 3 da manhã após 12 horas de trabalho de parto. Sentei-me na minha cozinha quando Carmen me contou, calculando que, enquanto eu dormia, meu primeiro neto havia entrado no mundo sem que ninguém pensasse em me ligar. Deram a ele o nome de Gabriel. Gabriel Monteiro Torres. Até em seu nome, eu fui apagada. O nome de solteira de Patrícia tendo precedência sobre o legado dos Torres que vinha de 4 gerações. O nome do meu bisavô, do meu avô, do meu pai, todos deixados de lado para dar lugar a pessoas que conheciam meu filho há 3 anos em vez de 25. Comprei um presente mesmo assim. Uma pulseirinha de prata gravada com a data de nascimento dele. Algo que pudesse crescer com ele. Algo que um dia pudesse lhe dizer que sua avó o amou desde o momento em que soube que ele existia. Embrulhei-a cuidadosamente em papel azul e dirigi até a casa deles. Uma bela casa colonial em um condomínio fechado com um gramado bem cuidado e carros caros na garagem. Não bati na porta. Não tentei entrar. Apenas deixei o presente na porta da casa deles com um cartão que dizia: Para Gabriel, bem-vindo ao mundo. Com amor, Vovó Maria. Então, sentei-me no meu carro do outro lado da rua e esperei para ver se eles guardariam o presente ou o jogariam fora. Patrícia o encontrou primeiro, pegando o pacote com a mesma expressão que teria ao descobrir dejetos de cachorro em sua varanda. Ela o abriu ali mesmo na porta, leu o cartão, e eu vi seu rosto mudar de irritação para fúria. Ela chamou por André, e quando ele veio à porta, eu os vi tendo uma conversa acalorada que não pude ouvir, mas pude interpretar facilmente. André olhou ao redor do bairro como se estivesse me procurando, e por um breve momento, quando seus olhos passaram pelo meu carro, pensei que ele pudesse ter me visto. Mas então Patrícia entregou o presente a ele, e eu observei meu filho. Meu filho a quem eu ensinei a ser grato por toda a gentileza, a quem criei para honrar seus mais velhos. Caminhar diretamente para a lixeira e jogar meu presente dentro. A pequena pulseira de prata que eu economizei, o dinheiro de 2 semanas de mercado para comprar, foi jogada fora como lixo, junto com o cartão que eu havia escrito e reescrito 5 vezes, tentando encontrar palavras que não soassem desesperadas ou exigentes, mas que de alguma forma transmitissem o amor de uma avó. Naquela noite, voltei à casa deles depois de escurecer e peguei o presente de sua lixeira. Sentei-me no meu carro sob a luz de um poste, segurando a pulseira de prata que nunca tocaria o pulso do meu neto.
E finalmente entendi que a esperança às vezes era apenas outra palavra para a autotortura. Os feriados vieram e se foram sem uma única ligação. Na manhã de Natal, sentei-me na minha sala olhando para a pequena árvore que montei mais por hábito do que por alegria, cercada por presentes que comprei para pessoas que nunca os abririam. Um suéter para o André, na sua cor favorita. Um brinquedo macio para o Gabriel. Um lenço bonito para a Patrícia que escolhi antes de lembrar que ela nunca quereria nada de mim. Passei o dia de Natal assistindo a filmes antigos e comendo sopa enlatada, enquanto em algum lugar do outro lado da cidade, meu filho observava seu próprio filho vivenciar seu primeiro Natal. Haveria fotos que eu nunca veria, tradições das quais nunca faria parte, memórias sendo criadas que nunca me incluiriam. A véspera de Ano Novo foi pior. Fiquei na minha pequena varanda dos fundos à meia-noite, ouvindo fogos de artifício e sons de celebração vindo de outros bairros, de outras famílias que estavam juntas, felizes e completas. Pensei em fazer resoluções. Mas o que você promete a si mesma quando já perdeu tudo pelo que valia a pena lutar? A solidão não era apenas silenciosa, era ensurdecedora. Ela preenchia cada canto de cada cômodo, fazia cada espelho refletir uma mulher que se tornou desnecessária para todos que um dia precisaram dela. Comecei a falar sozinha, apenas para ouvir uma voz humana, mantendo os dois lados de conversas com pessoas que não estavam lá. "Bom dia, meu filho!" eu dizia para a cozinha vazia. "Dormiu bem?" Então eu respondia com a voz do André de quando ele era pequeno. "Sim, mamãe, mas tive aquele sonho de voar de novo." Era patético, mas era a única maneira de lembrar como era ser a mãe de alguém. Parei de ir à igreja porque não suportava as perguntas sobre minha família, a maneira cuidadosa como as pessoas evitavam mencionar netos, a pena em suas vozes quando perguntavam como eu estava. Parei de ir à mercearia da esquina em horários de pico porque não conseguia lidar com a conversa fiada dos vizinhos que conheciam minha situação. Tornei-me um fantasma no meu próprio bairro, invisível por escolha em vez de por força. Os álbuns de fotos se tornaram minha Bíblia. Eu me sentava com eles por horas, traçando meu dedo sobre fotos de aniversários, formaturas e tardes de terça-feira comuns que pareciam insignificantes na época, mas agora pareciam preciosas além da medida. Aqui estava o André aos 5 anos, banguela e sorrindo, mostrando um desenho que fez da nossa família. Apenas ele e eu, mas ambos sorrindo e de mãos dadas. Aqui estava ele aos 15, revirando os olhos para a câmera, mas me deixando abraçá-lo mesmo assim. Aqui estava ele aos 22, no dia em que conseguiu seu primeiro emprego de verdade, me ligando antes de qualquer outra pessoa para compartilhar a boa notícia. Quando deixei de ser a primeira pessoa para quem ele ligava, quando me tornei a última pessoa que ele queria ver. Mas em algum lugar naqueles meses silenciosos de luto e isolamento, algo começou a mudar. Não a esperança. Eu havia desistido da esperança. Não a raiva. A raiva era exaustiva demais para manter. Algo mais silencioso e perigoso. Algo que parecia aceitação, mas mais afiado. Algo que parecia paz, mas com um toque de desafio. Eu ainda tinha algo que eles haviam esquecido. Algo que não podiam tirar. Não importava o quão completamente me apagassem do presente deles. Eu tinha a história dele. Eu tinha a sua trajetória. Eu tinha 25 anos de verdade que nenhuma reescrita poderia mudar. E a verdade, eu estava começando a entender, tem um jeito de vir à tona quando as pessoas menos esperam. Comecei a observá-los de forma diferente. Não desesperadamente, não com esperança, mas com a atenção silenciosa de alguém que finalmente entendeu que amor e observação eram duas coisas diferentes. Eu podia amar meu filho sem precisar da aprovação dele. Eu podia me importar com meu neto sem exigir acesso a ele. Eu podia ser mãe sem ser reconhecida como tal. Essa nova clareza veio lentamente, como o amanhecer surgindo sobre as montanhas. Comecei a notar coisas que havia perdido quando estava muito ocupada implorando por migalhas de afeto. A maneira como os ombros do André caíam quando ele saía do prédio do escritório, embora supostamente estivesse vivendo a vida dos seus sonhos. As olheiras sob seus olhos que roupas de grife não conseguiam esconder. A maneira como ele verificava o telefone constantemente,
como se estivesse esperando por alguma mensagem que nunca chegava. Eu via a Patrícia também, no supermercado, no banco, nos lugares onde a vida real acontecia fora de suas apresentações perfeitas nas redes sociais. Ela parecia cansada de uma forma que maquiagem cara não conseguia cobrir completamente. Seu sorriso parecia mais forçado a cada vez que a vislumbrava à distância. E ela estava sempre sozinha, empurrando um carrinho de bebê sozinha, fazendo recados sem a rede de apoio que parecia ter durante a gravidez. A partir das observações cuidadosas da Carmen e da minha própria observação distante, um quadro diferente começou a surgir. A família de Patrícia, tão acolhedora e envolvida durante o namoro e o casamento, tornou-se notavelmente ausente desde o nascimento do bebê. Sua mãe, que fora tão fundamental na orquestração da minha exclusão, aparentemente preferia ser avó na teoria do que na prática. Seu pai, o homem cujo nome meu neto carregava, visitava talvez uma vez por mês e geralmente tinha chamadas de negócios que interrompiam seu tempo com o bebê. Os amigos que o cercaram nos bons tempos pareciam menos disponíveis agora que a paternidade havia tornado suas vidas mais complicadas e menos glamorosas. Os jantares haviam parado. Os eventos sociais que eles costumavam frequentar todo fim de semana foram substituídos por noites sem dormir, crises de choro e o caos comum da nova paternidade. Soube que o André não havia recebido a promoção que esperava, aquela que deveria justificar a casa cara e o estilo de vida que Patrícia exigia. Seus colegas, aqueles que eram tão importantes de impressionar que ele baniu a própria mãe de sua vida, eram aparentemente menos leais do que ele imaginava. Quando ele precisou de apoio, quando a pressão de sustentar uma família se tornou esmagadora, eles não estavam em lugar nenhum. Mas não senti satisfação em suas lutas. Senti algo mais complexo, um reconhecimento de que a vida que eles construíram era tão frágil quanto bela, e que o isolamento era uma base perigosa para qualquer família. Comecei a escrever, não cartas para eles. Eu havia aprendido essa lição, mas para mim mesma, para o Gabriel, para o futuro. Escrevi cada história sobre a infância do André, cada lição que lhe ensinei, cada momento de alegria, crescimento e descoberta que o moldou no homem que ele se tornou antes que Patrícia o convencesse a esquecer de onde veio. Escrevi sobre a vez em que ele tinha 8 anos e trouxe para casa um gatinho de rua, insistindo que tínhamos que ficar com ele, embora o dono do apartamento não permitisse animais. Como escondemos aquele gato por 3 meses, dando-lhe comida às escondidas e mantendo-o quieto durante as inspeções, até que finalmente encontramos um bom lar para ele com uma vizinha idosa que precisava de companhia. Mãe, ele disse na época, às vezes a coisa certa não é a coisa fácil, mas você faz mesmo assim porque o amor te torna corajoso. Escrevi sobre sua adolescência, quando ele ficou com vergonha do nosso pequeno apartamento e dos nossos móveis de segunda mão, mas ainda assim trazia seus amigos para casa porque sabia que eu os alimentaria e os trataria como família. Como ele gradualmente aprendeu que um lar nem se tratava de ter as coisas mais bonitas, mas de ter pessoas que se importavam mais com sua felicidade do que com as aparências. Escrevi sobre seus anos de faculdade, quando ele me ligava todo domingo à noite apenas para conversar, para me contar sobre suas aulas, seus sonhos e seus medos sobre o futuro. Como ele sempre terminava essas ligações dizendo: Mãe, eu sei que não digo muito, mas tudo o que há de bom em mim veio de você. Eu vou te dar muito orgulho. Cada história que eu escrevia era um pequeno ato de resistência contra o apagamento que eles tentaram. Eles podiam me remover do presente deles, mas não podiam mudar o fato de que estive lá em todos os momentos importantes de seus primeiros 25 anos. Eles não podiam reescrever a história de quem o amou primeiro, por mais tempo e de forma mais incondicional. Também comecei a me lembrar da sabedoria da minha mãe com um novo entendimento. Ela viveu sua própria cota de traições familiares. Viu filhos pelos quais se sacrificou escolherem o conforto em vez da lealdade. Minha filha, ela costumava me dizer, as pessoas podem esquecer de onde vieram, mas a vida tem um jeito de lembrá-las. Seu trabalho não é forçar a lição. Seu trabalho é estar pronta quando elas estiverem prontas para aprender. Parei de vigiar a casa deles.
Parei de passar pelo bairro deles. Parei de pedir atualizações a Carmen ou de ouvir fofocas dos vizinhos. Em vez disso, foquei em me reconstruir desde a base, criando uma vida que tivesse valor independentemente de meu filho reconhecer minha existência. Voltei a coisas que havia abandonado quando toda a minha energia ia para perseguir pessoas que não queriam ser alcançadas. Comecei a ler novamente, perdendo-me em histórias sobre mulheres que sobreviveram a coisas piores que o abandono e encontraram maneiras de prosperar. Comecei a cozinhar para mim mesma novamente, não refeições elaboradas, mas comida boa e nutritiva que lembrava meu corpo que ele merecia cuidado. Limpei minha casa completamente, não porque esperava visitas, mas porque eu merecia viver em beleza e ordem. Plantei flores no meu pequeno jardim, escolhendo variedades que floresceriam em diferentes épocas do ano para que sempre houvesse algo bonito para olhar da janela da minha cozinha. Mais importante, comecei a me perdoar pelos anos que passei me diminuindo para caber nas expectativas dos outros. Pelas vezes em que pedi desculpas por ocupar espaço, precisar de atenção ou ter opiniões diferentes das pessoas ao meu redor, por acreditar que meu valor era determinado pelo quanto as outras pessoas me valorizavam. Eu tinha 58 anos e, pela primeira vez na minha vida adulta, estava vivendo para mim mesma em vez de para a aprovação de outra pessoa. Parecia estranho, assustador e libertador, tudo ao mesmo tempo. O bairro começou a notar a mudança em mim. Dona Helena comentou que eu parecia mais saudável, mais descansada. O carteiro mencionou que meu jardim era o mais bonito da rua. Pequenas conversas que antes pareciam forçadas agora pareciam naturais, porque eu não carregava o peso da tristeza desesperada em cada interação. Eu não estava feliz. Ainda não, mas não estava mais me afogando. Não estava mais encolhendo. Não estava mais esperando que outra pessoa decidisse que eu era digna de amor. E nesse novo espaço, nesse lugar de força silenciosa que eu estava construindo para mim mesma, comecei a sentir algo se aproximando. Não esperança exatamente, mas possibilidade. Não resgate, mas oportunidade. Não a restauração do que perdi, mas a chance de descobrir o que eu poderia ganhar. A tempestade que destruiu minha antiga vida estava finalmente terminando. Eu podia sentir no ar, na maneira como meus ombros não carregavam mais tensão constante, na maneira como eu conseguia dormir a noite toda sem sonhos de ansiedade. O que viria a seguir não seria um retorno a como as coisas eram. Isso era impossível, mas poderia ser algo diferente, algo melhor, algo que eu nem conseguia imaginar ainda. Eu só precisava ser paciente um pouco mais. Só precisava confiar que a verdade que eu carregava todos esses meses encontraria seu próprio caminho para a superfície quando a hora fosse certa. A ligação veio em uma manhã de quinta-feira, em março, quase 2 anos após o casamento que mudou tudo. Eu estava no meu jardim, plantando tomates e pensando em nada mais complicado do que se a última geada já havia realmente passado, quando meu telefone tocou com um número que não reconheci. Senhora Torres? A voz era jovem, feminina, nervosa. Aqui é a Jennifer do Hospital Santa Maria. Estou ligando sobre seu filho, André Torres. O mundo virou de lado. Ligações de hospital nunca eram boas notícias, e eu não era o contato de emergência de ninguém há tanto tempo que havia esquecido como era essa responsabilidade. Minhas mãos começaram a tremer antes mesmo de eu ouvir o que veio a seguir. Ele sofreu um acidente. Um acidente de carro. Ele está estável agora, mas está perguntando por você. Ele tem repetido seu nome várias vezes e encontramos suas informações de contato na carteira dele. Ele parece muito angustiado por você não estar aqui. Eu estava no meu carro antes que ela terminasse de explicar os detalhes. Quarto. 13h14, horário de visita até às 8. Traga a identificação. A viagem para o hospital pareceu interminável e instantânea ao mesmo tempo. Fiquei pensando na última vez que o vi, meses atrás naquela cafeteria, como ele derrubou a xícara na pressa de fugir de mim. Agora ele estava perguntando por mim, dizendo meu nome, querendo sua mãe. Os corredores do hospital eram exatamente tão estéreis e assustadores como quando ele tinha 7 anos, e passei 3 dias ao seu lado durante aquela febre terrível.
O mesmo cheiro de antisséptico. As mesmas luzes fluorescentes que faziam todos parecerem doentes. A mesma sensação de que tudo o que importava estava em jogo. Encontrei o quarto 314 e parei do lado de fora da porta, subitamente apavorada. E se fosse um engano? E se ele realmente não quisesse me ver? E se Patrícia estivesse lá dentro, pronta para me mandar remover pela segurança por ousar aparecer onde não era querida? Mas então ouvi sua voz através da porta entreaberta, fraca, confusa e mais jovem do que soava há anos. Mãe? Minha mãe está vindo? Eu preciso da minha mãe. Ele estava sozinho. Patrícia não estava lá, nem nenhum dos amigos ou colegas que supostamente me substituíram em seus afetos. Apenas meu filho, enfaixado, assustado, e chamando pela mãe que ele passou 2 anos fingindo que não existia. Abri a porta e entrei. Ele parecia tão pequeno naquela cama de hospital, tão jovem apesar de ter 30 anos. Seu braço esquerdo estava engessado. Havia pontos em sua testa, e seu rosto estava machucado de uma forma que fez meu coração se apertar com fúria protetora. Meu filho, sussurrei, e seus olhos se abriram imediatamente, focando em mim com uma intensidade que me lembrou de quando ele era pequeno e tinha pesadelos. Mãe, ele suspirou e começou a chorar. Não as lágrimas controladas e dignas de um homem adulto, mas os soluços desesperados e cheios de alívio de uma criança que estava perdida e finalmente foi encontrada. Mãe, me desculpe. Eu sinto muito. Eu pensei que não precisava mais de você, mas eu estava errado. Eu estava tão errado. Fui para o lado de sua cama sem pensar. Minha mão indo automaticamente para sua testa para verificar a febre, como eu fazia quando ele era pequeno. Shh, meu bem. Eu estou aqui. Estou aqui agora. Eu fui tão estúpido, ele continuou, as palavras saindo entre os soluços. A Patrícia, tudo o que ela disse sobre você estava errado. Tudo o que eu acreditei estava errado. Eu perdi meu emprego, mãe. Há 3 meses. E quando eu contei a ela disse que talvez devêssemos dar um tempo, que ela precisava pensar se essa era a vida que ela queria. Meu coração se partiu por ele, mas não da maneira desesperada como havia se partido por mim. Esta era a dor limpa do amor maternal, descomplicada pelo ego ou pelo orgulho ferido. Meu filho estava sofrendo, e nada mais importava. Ela levou o Gabriel para a casa da mãe dela. Ele sussurrou. Disse que precisava de espaço para descobrir se conseguia lidar com o fato de ser casada com alguém que não podia proporcionar o estilo de vida que ela esperava. Ela está fora há 2 semanas, e eu nem sei se quero que ela volte. Eu só quero meu filho, mas ela diz que não posso vê-lo até que eu coloque minha vida em ordem. Eu ouvi enquanto toda a história se desenrolava. Como a família de Patrícia retirou seu apoio no momento em que sua carreira teve um tropeço. Como os amigos que eles cultivaram desapareceram quando os jantares pararam e os presentes caros secaram. Como ele estava vivendo naquela casa grande sozinho, dormindo no quarto do bebê às vezes apenas para se sentir perto de Gabriel, perguntando-se como sua vida se tornou tão vazia, apesar de ter tudo o que pensava que queria. O acidente aconteceu porque eu estava distraído. Ele admitiu. Eu estava dirigindo e pensando em você, em como te tratei no casamento, em como joguei fora seu presente para o Gabriel. Eu estava lembrando das coisas que você costumava me dizer quando eu era jovem, sobre como a família é a única coisa que realmente importa, sobre como não se pode construir a felicidade sobre a infelicidade dos outros. E eu percebi que me tornei alguém que você nem reconheceria, alguém que eu não reconheço. Apertei sua mão não machucada, sentindo os calos que se desenvolveram com o trabalho braçal que ele vinha fazendo desde que perdeu o emprego no escritório. Eu sempre te reconheci, meu filho, mesmo quando você não conseguia se reconhecer. Eu encontrei suas cartas, disse ele de repente. Aquelas que você mandou depois do casamento? A Patrícia estava escondendo de mim, jogando fora. Mas eu as encontrei na lixeira lá fora e li todas elas. Cada uma. Você nunca disse nada de ruim sobre ela, mesmo depois do que ela fez com você. Você só disse que me amava e que sempre seria minha mãe. Não importava o quê.
Aquelas cartas. Eu as escrevi nas semanas após o casamento, quando a dor ainda estava fresca e eu ainda acreditava que as palavras poderiam preencher o abismo entre nós. Desisti depois que as primeiras não foram respondidas, supondo que tivessem sido simplesmente ignoradas. Nunca soube que haviam sido interceptadas, que meu filho nunca tinha visto minhas tentativas de alcançá-lo. Eu guardei a manta, disse ele baixinho. Aquela que você fez para o Gabriel. Eu a tirei do lixo depois que a Patrícia entrou. Tenho guardado no meu quarto e às vezes eu a seguro. E tento lembrar como era ter uma mãe que me amava incondicionalmente. A ironia não me passou despercebida. Aqui estava meu filho, quebrado e sozinho, finalmente entendendo o valor do que havia jogado fora. 2 anos atrás, este momento teria parecido uma vitória. Agora, parecia apenas tristeza, pelo tempo que perdemos, pela dor que ambos suportamos, pelo neto que eu ainda mal conhecia. Mãe, disse ele, sua voz ficando mais forte, eu sei que não mereço. Sei que te machuquei de maneiras que não posso desfazer, mas se você me permitir, se você me der outra chance, eu quero tentar ser seu filho de novo. Não a versão da Patrícia do seu filho, mas seu filho de verdade. Aquele que você criou para ser melhor do que isso. Olhei para este homem que amei antes mesmo de ele nascer. Esta criança que foi meu mundo inteiro por 25 anos antes de deixar outra pessoa convencê-lo de que eu não valia a pena ser mantida. Ele estava pedindo perdão, mas não da maneira desesperada como eu um dia implorei por sua atenção. Ele estava pedindo com a humildade de quem aprendeu a diferença entre o que queria e o que precisava. Você nunca deixou de ser meu filho. Eu lhe disse simplesmente. Mesmo quando você esqueceu, mesmo quando tentou me apagar, você ainda era meu. É isso que as mães fazem. Nós te amamos através do esquecimento até que você se lembre novamente. Do lado de fora da janela do quarto do hospital, eu podia ver o sol se pondo sobre a cidade onde o criei, onde o perdi e onde, talvez, eu estava prestes a encontrá-lo novamente. Mas desta vez seria diferente. Desta vez, eu não aceitaria quaisquer migalhas de afeto que ele estivesse disposto a oferecer. Desta vez, se reconstruíssemos nosso relacionamento, seria sobre a base do respeito mútuo e do reconhecimento do que ambos aprendemos em nosso tempo separados. A mãe que foi dispensada de seu casamento se foi. O filho que jogou fora os presentes dela também se foi. O que restava eram 2 pessoas que sobreviveram aos seus piores erros e estavam prontas para ver se o amor poderia ser mais forte que o orgulho, mais profundo que a decepção, mais duradouro que as feridas que infligiram um ao outro. Mas essa conversa teria que esperar. Por enquanto, bastava que ele estivesse seguro, que estivesse pedindo por sua mãe e que eu estivesse aqui para atender quando ele chamou. O confronto veio 3 dias depois, quando Patrícia finalmente decidiu agraciar o hospital com sua presença. Eu estava sentada ao lado da cama do André, ajudando-o a almoçar, pois seu braço esquerdo ainda estava engessado, quando ela entrou no quarto como uma tempestade que se formava há semanas. Ela estava perfeita, como sempre. Cabelo arrumado, maquiagem impecável, vestida com roupas que custavam mais do que o aluguel mensal da maioria das pessoas. Mas havia algo diferente nela agora. Uma dureza ao redor dos olhos, uma rigidez em seu sorriso que traía o desespero sob seu exterior polido. André, querido, disse ela, ignorando completamente minha presença como se eu fosse um móvel do hospital. Vim assim que pude. Mamãe insistiu em ficar com o Gabriel por mais alguns dias enquanto resolvemos esta situação. Ela se moveu para beijá-lo, mas André virou a cabeça ligeiramente e seus lábios pousaram em sua bochecha em vez de sua boca. Um pequeno gesto, mas que dizia muito sobre o quanto as coisas haviam mudado nos 3 dias desde que voltei à sua vida. Patrícia, disse ele em voz baixa, preciso te perguntar uma coisa, e preciso que você me diga a verdade. Claro, querido. O que foi? Ela se acomodou na cadeira do lado oposto de sua cama, finalmente me reconhecendo com um aceno frio. Olá, Maria. Não esperava te ver aqui. Minha mãe tem todo o direito de estar aqui, disse André, sua voz mais forte do que desde o acidente. Ela é meu contato de emergência. Ela tem cuidado de mim.
A máscara de Patrícia caiu por um momento, revelando algo feio por baixo. Bem, sim. Suponho que alguém tinha que cuidar, já que você não pensou em me ligar imediatamente quando o acidente aconteceu. Eu fiquei inconsciente por 6 horas, respondeu André. E quando acordei, a primeira pessoa por quem perguntei foi minha mãe. Não você, minha mãe. O silêncio que se seguiu foi elétrico de tensão. Patrícia olhou de André para mim e de volta, claramente recalculando sua abordagem. Ela entrou esperando encontrar um marido grato, pronto para aceitar quaisquer termos que ela oferecesse para seu retorno. Em vez disso, encontrou um homem que a olhava com novos olhos. Patrícia, continuou André, sua voz calma, mas firme. Você interceptou as cartas que minha mãe me enviou? Você as jogou fora sem me dizer? Ela começou a negar. Então pareceu perceber que a verdade já havia sido revelada. André, você precisa entender. Ela estava tentando interferir no nosso casamento. Aquelas cartas estavam cheias de chantagem emocional e manipulação. Eu estava te protegendo. Me protegendo? Sua voz se elevou ligeiramente. Do quê? Do amor da minha mãe? Da mulher que me criou? De alguém que não conseguia aceitar que você seguiu em frente para uma vida melhor, retrucou Patrícia, sua compostura finalmente se quebrando. Ela representava tudo o que estávamos tentando deixar para trás. A mentalidade pequena, as expectativas limitadas, essa cultura de gente pobre que teria te segurado para sempre. Senti a mão de André apertar a minha. Naquele momento, viu entender claramente o que eu sabia há anos, que Patrícia não se apaixonou por ele, mas pela ideia de transformá-lo em algo que ele não era. E quanto ao Gabriel? Perguntou André em voz baixa. E os presentes que minha mãe tentou dar ao nosso filho? A manta que ela tricotou para ele? O rosto de Patrícia ficou vermelho. Isso foi diferente. Concordamos que queríamos que o Gabriel tivesse o melhor de tudo. Não poderíamos deixá-lo se apegar a coisas baratas feitas à mão quando ele merecia muito melhor. Baratas? Falei pela primeira vez desde que ela entrou no quarto. Minha voz firme, apesar da raiva queimando em meu peito. Levei 3 meses para fazer aquela manta. Cada ponto foi feito com amor por um neto que não tive permissão para conhecer. Você jogou fora o amor, Patrícia. Você jogou fora o amor e chamou isso de proteger seu filho. Não me venha dar lição de moral sobre amor, retrucou Patrícia, sua voz tornando-se afiada e feia. Você teve sua chance de criar um filho, e veja no que deu. O André precisava aprender sobre o mundo real, sobre ambição, sucesso e se tornar alguém. Não sobre se contentar com a mediocridade e chamar isso de amor. As palavras pairaram no ar como veneno. Em sua fúria, Patrícia finalmente revelou exatamente o que pensava da mulher que moldou o homem com quem se casou. Ela mostrou suas verdadeiras cores, e eram tão feias quanto eu sempre suspeitei. Patrícia, disse André, sua voz mortalmente silenciosa. Minha mãe teve 2 empregos para pagar minha faculdade. Ela sacrificou tudo para que eu pudesse ter as oportunidades que ela nunca teve. Ela me ensinou sobre bondade, sobre lealdade, sobre como é o amor de verdade. E você me convenceu a jogar tudo isso fora porque tinha vergonha de onde eu vim. Eu não tinha vergonha, protestou Patrícia, mas sua voz não tinha convicção. Eu só queria o melhor para nós, para nossa família. Melhor do que o quê? Exigiu André. Melhor que amor incondicional? Melhor que alguém que ficaria ao meu lado quando as coisas ficassem difíceis? Porque onde exatamente você estava quando perdi meu emprego, Patrícia? Onde estava sua família quando eu precisei de apoio? O rosto de Patrícia empalideceu. Isso é diferente. Precisávamos de tempo para pensar, para planejar. Você precisava de tempo para decidir se eu ainda valia seu investimento, interrompeu André. E a resposta foi não, não é? No momento em que não pude proporcionar o estilo de vida que você esperava, você pegou o nosso filho e foi embora. Mas minha mãe? Minha mãe esteve aqui todos os dias desde o meu acidente. Ela tem me alimentado, lido para mim, segurado minha mão quando a dor fica forte. Não porque eu possa lhe dar algo, mas porque ela me ama. Essa é a diferença entre o seu tipo de amor e o dela. Observei a expressão de Patrícia mudar
enquanto ela percebia que estava perdendo essa batalha. A manipulação que funcionara tão bem, quando André estava desesperado por aceitação no mundo dela, não tinha poder sobre um homem que havia se lembrado de seu próprio valor. Você está cometendo um erro, disse ela, sua voz adquirindo um tom desesperado. Você está escolhendo o passado em vez do futuro. Está escolhendo a limitação em vez da possibilidade. Não, disse André com firmeza. Estou escolhendo o amor verdadeiro, em vez da aceitação condicional. Estou escolhendo a família, em vez do status. Estou escolhendo a mulher que me ensinou a ser um homem de bem, em vez da mulher que tentou me envergonhar de onde eu vim. Patrícia levantou-se abruptamente, sua cadeira arrastando no chão do hospital. Ótimo. Mas não venha rastejando de volta quando perceber o que está perdendo. Não espere que eu fique esperando enquanto você brinca de casinha com sua mãe e finge que essa fantasia vai durar. Eu não estou abrindo mão de nada importante, respondeu André. Mas cansei de abrir mão das coisas que importam. Eu quero ver meu filho, Patrícia. Quero que o Gabriel conheça a avó dele. Quero que ele entenda que o amor não é ter as coisas mais caras. É ter pessoas que vão te amar, mesmo quando você não tem nada. O Gabriel também é meu filho, disse Patrícia friamente. E não vou permitir que ele seja influenciado por pessoas que não podem proporcionar a vida que ele merece. O Gabriel é nosso filho, corrigiu André. E ele merece conhecer toda a sua família. Não apenas as partes que você aprova. Patrícia olhou para nós dois. Seu rosto uma máscara de fúria e cálculo. Veremos, disse ela por fim. Nós vamos ver. Ela saiu do quarto de forma tão dramática quanto entrou, deixando para trás apenas o cheiro persistente de perfume caro e o eco de ameaças que não dariam em nada. André apertou minha mão e me olhou com olhos que continham tanto arrependimento quanto alívio. Desculpe por você ter que ouvir isso, mãe. Desculpe por ter demorado tanto para ver o que ela realmente pensava de você, de nós. Algumas lições só se aprendem do jeito mais difícil, meu filho. Eu disse gentilmente. O que importa é que você as aprendeu. Do lado de fora da janela do hospital, nuvens de tempestade se acumulavam, mas eu me sentia mais leve do que em anos. A verdade finalmente havia sido dita. As máscaras finalmente haviam caído. E meu filho de verdade, não a pessoa que Patrícia tentou moldar, estava finalmente voltando para casa. A batalha não havia acabado. Patrícia lutaria por Gabriel, tentaria usar nosso neto como uma arma em qualquer acordo de guarda que se seguisse. Mas, pela primeira vez em 2 anos, eu não estava enfrentando essa luta sozinha. Eu tinha meu filho de volta. E juntos, encontraríamos uma maneira de trazer Gabriel para casa também. A audiência de custódia foi marcada para uma terça-feira cinzenta de novembro, quase 8 meses após o confronto no hospital que mudou tudo. Sentei-me no corredor do fórum ao lado do André, observando-o revisar suas anotações mais uma vez, suas mãos mais firmes do que estiveram em meses. Ele conseguiu um novo emprego. Não tão prestigioso quanto o antigo, mas um trabalho honesto que pagava o suficiente para sustentar seu filho e reconstruir sua vida em bases sólidas. Gabriel estava com 2 anos agora, um menino lindo com os olhos escuros do André e meu queixo teimoso. Eu tive permissão para visitas supervisionadas por 6 meses, 2 horas a cada 2 sábados em uma sala asséptica do Serviço de Assistência Social, enquanto uma assistente social tomava notas. Mas mesmo naquele ambiente frio e institucional, meu neto se afeiçoou a mim rapidamente, estendendo suas mãozinhas para mim e balbuciando da maneira musical que as crianças pequenas fazem quando se sentem seguras. Patrícia lutou muito, contratando advogados caros e apresentando testemunhas que depuseram sobre a instabilidade do André e minha influência negativa. Mas a verdade tem um jeito de falar mais alto que o dinheiro. E a verdade era que Gabriel florescia durante nossas visitas, que André havia se transformado em um pai responsável, e que eu representava o tipo de amor estável e incondicional que as crianças precisam para se tornarem adultos seguros. A juíza era uma mulher na casa dos 60 anos, com olhos gentis e cabelos grisalhos presos em um coque prático. Ela me lembrava minha própria mãe, e eu tomei isso como um bom sinal. Ela havia revisado todas as provas, entrevistado todas as partes
e passado um tempo considerável observando Gabriel interagir com ambos os lados de sua família. A principal preocupação deste tribunal, disse ela, olhando por cima dos óculos de leitura para todos nós, é o melhor interesse da criança. Gabriel precisa de estabilidade, amor e acesso a membros da família que contribuirão positivamente para seu desenvolvimento. Patrícia sentou-se do outro lado da sala de audiências com seu advogado, vestindo um terninho conservador que provavelmente foi escolhido para fazê-la parecer a mãe responsável. Mas eu podia ver a tensão em seus ombros, a maneira como suas mãos agarravam a bolsa como se fosse uma tábua de salvação. Ela já havia perdido a guerra pelo afeto de André. Agora estava lutando para manter a última arma que tinha contra nós. Com base na minha análise das provas e nas minhas observações da dinâmica familiar, continuou a juíza, concedo a guarda principal ao Sr. André Torres, com direito de visita para a Sra. Patrícia Monteiro Torres a cada 15 dias nos fins de semana e em feriados alternados. A mão do André encontrou a minha, apertando-a suavemente enquanto o alívio inundava nós dois. Gabriel viria para casa. Gabriel cresceria conhecendo seu pai, conhecendo sua avó, entendendo que o amor não exige perfeição, mas exige presença. Além disso, acrescentou a juíza, não vejo razão para que a avó paterna, a Sra. Maria Torres, não tenha acesso regular e não supervisionado a seu neto. As provas mostram que ela proporciona um ambiente estável e amoroso que contribui para o bem-estar emocional da criança. O rosto de Patrícia ficou branco. Ela passou 2 anos tentando me apagar da vida de Gabriel, e agora a própria lei estava afirmando meu lugar no mundo dele. A justiça, ao que parecia, tinha seu próprio tempo. Na primeira noite em que Gabriel dormiu em nossa casa, eu havia me mudado para a casa de André para ajudar a cuidar da criança enquanto ele trabalhava. Ele dormiu no berço que André montou no que costumava ser seu quarto de infância. Fiquei na porta, observando meu neto dormir, este pequeno milagre que foi mantido longe de mim por tanto tempo, e senti algo que quase esquecera que existia: paz completa. André me encontrou ali, de guarda sobre Gabriel como a avó que eu sempre deveria ter sido. Obrigado, mãe, ele sussurrou, por esperar, por me perdoar, por ainda estar aqui quando finalmente caí em mim. É isso que as mães fazem, eu disse simplesmente. Nós esperamos. Perdoamos. Estamos aqui. Nos meses seguintes, construímos um novo tipo de família. Não a unidade nuclear tradicional que Patrícia havia imaginado, mas algo mais honesto e resiliente. André e eu trabalhamos juntos para criar Gabriel, dividindo as tarefas da cozinha, as histórias para dormir e as 1000 pequenas tarefas que compõem a vida diária com uma criança pequena. Gabriel aprendeu a dizer vovó, antes de conseguir pronunciar a maioria das outras palavras corretamente. Ele corria para mim quando ralava os joelhos, aninhava-se no meu colo quando estava cansado e insistia para que eu lesse a mesma história para dormir todas as noites. Um conto sobre um menino que morava com seu pai e sua avó e era tão amado que até a lua sorria para a casa deles. Patrícia exerceu seu direito de visita esporadicamente no início, depois com cada vez menos frequência, à medida que sua nova vida ganhava precedência sobre a maternidade. Ela se casou novamente em menos de 1 ano, escolhendo um empresário rico que tratava Gabriel como um inconveniente, em vez de um enteado. Suas visitas se tornaram protocolares, uma obrigação em vez de uma alegria, e Gabriel começou a preferir ficar em casa conosco a passar os fins de semana em uma casa onde se esperava que ele fosse visto, mas não ouvido. Não senti triunfo em seu afastamento gradual da vida de Gabriel. Senti tristeza pelo que ela estava perdendo, pelo amor que estava escolhendo não aceitar. Mas também senti uma satisfação protetora por meu neto crescer, sabendo a diferença entre amor condicional e incondicional, entre ser querido e ser amado de verdade. Os vizinhos que antes cochichavam sobre minha desgraça, agora passavam regularmente para ver Gabriel e trazer pequenos presentes. Dona Helena o ensinou a plantar hortaliças em nosso jardim. O carteiro guardava selos interessantes para sua coleção. Toda a comunidade que assistiu ao meu exílio agora celebrava minha restauração,
entendendo que, às vezes, as famílias mais fortes são aquelas que sobrevivem após serem quebradas e escolhem se reconstruir com mais sabedoria do que tinham antes. No terceiro aniversário de Gabriel, demos uma festa em nosso quintal. Nada sofisticado, apenas bolo, balões e o tipo de alegria simples que as crianças entendem melhor que os adultos. Gabriel sentou-se no meu colo para soprar as velhinhas, suas pequenas mãos sobre as minhas, enquanto fazíamos um pedido juntos. Desejei sua felicidade, sua saúde, um futuro cheio de pessoas que o amariam como ele merecia ser amado. Depois que os convidados foram embora e Gabriel adormeceu, André e eu nos sentamos na varanda dos fundos, tomando café e observando os vagalumes dançarem ao redor do jardim que plantamos juntos. Você já se perguntou o que teria acontecido se a Patrícia tivesse aceitado você desde o início? Ele perguntou. Considerei a pergunta com cuidado. Eu penso nisso às vezes, eu disse. Mas aprendi que alguns presentes vêm disfarçados de perdas. Se ela tivesse me aceitado, você talvez nunca tivesse aprendido a valorizar como é o amor de verdade. Gabriel talvez nunca tivesse entendido que as coisas mais preciosas da vida não podem ser compradas ou vendidas. E você talvez nunca tivesse descoberto o quão forte você realmente é, acrescentou André. Ele estava certo. A mulher que foi dispensada de seu casamento era alguém que derivava seu valor da aprovação dos outros. A mulher sentada nesta varanda era alguém que aprendeu a encontrar valor em seu próprio caráter, em suas próprias escolhas, em sua própria capacidade de amar. Eu fui quebrada até meus alicerces e me reconstruí mais forte. Além disso, eu disse, sorrindo ao som do ressonar suave de Gabriel vindo de seu quarto. Este é exatamente onde deveríamos estar. Nós três juntos, em uma casa cheia de amor que não depende da permissão de ninguém para existir. Os vagalumes continuaram sua dança antiga, piscando dentro e fora da escuridão como pequenas estrelas, como promessas, como a esperança tornada visível. E eu percebi que esta noite tranquila com meu filho e meu neto dormindo em segurança sob o mesmo teto, este jardim que plantamos com nossas próprias mãos, este amor que lutamos para preservar e reconstruir, era assim que a vitória se parecia. Não vingança, não justificação, mas algo mais simples e profundo. O conhecimento de que sobrevivi ao meu pior pesadelo e emergi com minha capacidade de amar não apenas intacta, mas expandida. Aprendi que, às vezes, as pessoas que tentam te apagar acabam te ensinando o quão indelével você realmente é. Gabriel cresceria conhecendo a história de sua vovó, entendendo que o amor nem sempre é fácil, mas sempre vale a pena lutar por ele. Ele aprenderia que as famílias podem ser quebradas e consertadas, que os corações podem ser feridos e curados, que às vezes a maior força não é encontrada em nunca cair, mas em se levantar com mais sabedoria do que se tinha antes. E eu passaria o resto dos meus dias garantindo que ele nunca duvidasse, nem por um único momento, que ele era precioso além da medida, amado incondicionalmente e digno de um lugar em qualquer mesa onde a família de verdade se reunisse para celebrar os laços lindos, imperfeitos e insubstituíveis que nos tornam humanos.